Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia, e o objetivo do vídeo de hoje é explicar para vocês o funcionamento da nossa planilha de formação de preço de venda. Essa planilha eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês no dia a dia e vai estar disponível para vocês baixarem aí e utilizar de forma gratuita, tá? Então, fica comigo até o final que eu vou explicar o funcionamento dessa planilha para você conseguir tirar um melhor proveito dela, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à explicação da planilha. Galera, o objetivo da planilha é chegar nessa parte aqui, onde eu faço uma comparação entre os três regimes de tributação. Então, tem aqui ó, o lucro real, presumido e o Simples Nacional. Só que antes disso, é importante que você venha aqui ó, nessas três abas aqui, ó, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Vou entrar aqui no Simples Nacional. E basicamente aqui no Simples Nacional você vai colocar o anexo, tá? que a empresa tá. Aqui eu posso usar ou um ou dois, né? Que é referente a comércio, né? É o anexo 1 e o anexo 2. E aqui a alíquota que atualmente eu estou pagando aí dentro do Simples Nacional. Aqui no lucro presumido, pessoal, eu coloco as informações referente a imposto de renda e contribuição social para que ele possa calcular de forma automática a carga tributária referente a imposto de renda e contribuição social. Então, aqui nessa parte do lucro presumido, eu vou preencher aqui ó, a minha receita de venda, tá? De forma geral. A presunção do lucro, aqui ó, eu estou falando de lucro presumido, é a presunção, ou seja, é o percentual que eu vou aplicar referente a imposto de renda e contribuição social. Automaticamente ele vai calcular aqui a base de cálculo, tá? Pra gente, ó, que nada mais é do que a receita vezes a presunção, tá? E aqui eu vou colocar o percentual de imposto de renda e contribuição social. Ele vai calcular automaticamente aqui o valor individual, o valor total, e ele já vai calcular também a carga tributária total. Ou seja, se eu coloco aqui, ó, por exemplo, 200 mil para os dois aqui, ó, tá? Ele calcula aqui de forma automática, beleza? Então, aqui é para vocês calcularem a parte do imposto de renda e contribuição social no lucro presumido, tá? E é extremamente importante para a formação do preço de venda, beleza? Aqui no lucro real é basicamente a mesma coisa, só que aqui vocês vão colocar as informações referente à receita, aqui os impostos sobre venda, receita líquida e tudo mais, enfim, todas as informações para que seja calculado o imposto de renda e a contribuição social no lucro real, tá? E aqui também ele vai calcular de forma automática a carga tributária referente aos dois impostos, tá? Isso é extremamente importante para o preço, para o cálculo lá da nossa planilha de formação de preço de venda. E aonde que vai essa informação? Essa informação vem aqui, ó, na formação do preço de venda, na aba de formação de preço de venda, nessa parte aqui em amarelo, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho justamente o percentual que foi calculado no lucro real, o percentual que foi calculado no lucro presumido e a minha alíquota do Simples Nacional, no caso do regime de tributação do Simples Nacional. Tá? Isso vai ser extremamente importante para eu calcular o meu preço de venda, beleza? Então, ó, preencheu essas informações aqui ó, do Simples Nacional, presumido e lucro real, eu já venho aqui para a minha planilha de formação de preço de venda, que ela já vai estar redondinha para eu fazer essa comparação aí do preço de venda, tá? E aí, pessoal, o que eu vou preencher nessa parte aqui? Ó? Eu vou preencher a parte dos gastos. Ó. Então, aqui, ó, primeiro, eu vou colocar o valor de compra do produto, né, ou da mercadoria. Né? Se for uma indústria, vai ser lá a minha matéria-prima, vai ser os meus insumos. E se for uma empresa de comércio, uma varejista, vai colocar aqui o preço de compra do produto. Tá? E aqui, pessoal, já tem ó, os percentuais referente ao lucro real, os percentuais referente ao lucro presumido e os percentuais referente ao Simples Nacional, que na verdade não vai ter nenhum, quando eu falo de compra, né, o Simples Nacional ele não aproveita nenhum crédito, então vai estar tudo zerado aqui, né, obviamente, referente aos gastos, tá? E aqui é o seguinte, galera, eu coloco aqui, ó, aqui eu já deixei o percentual de 18% do CMS, de 5% de IPI, de 1,65% e 7,60% de COFINS, de PIS e COFINS, né? Que na verdade no lucro real é exatamente essas alíquotas, 1,65, 7,60. Vocês podem alterar aqui, ó, tranquilamente, manualmente aqui não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, se a alíquota do CMS for 25%, posso colocar aqui, ó, 25%, ele vai calcular para mim de forma automática. Para que serve isso, pessoal? Aqui é para eu calcular os meus créditos, né? Então, no lucro real eu tenho crédito aí CMS, posso ter de IPI, caso eu seja uma indústria, PIS e COFINS, beleza? Então,
e ICMS-ST, né, caso eu tenha alguma situação que eu tenha crédito. Então, aqui nessa parte de gasto, né, eu vou calcular, e os impostos aqui eu calculo os meus créditos. Obviamente, lucro real vai ter ICMS, PIS e COFINS. No lucro presumido só vai ter ICMS e IPI, caso eu seja uma indústria, porque lucro presumido não tem crédito de PIS e COFINS. Então vai estar zeradinho aqui para mim, beleza? E aqui no final eu chego no custo de produção, tá? Aqui também, pessoal, é inserido manualmente, tá? Que é quanto que eu vou ter de custo referente à produção, caso, obviamente, eu seja uma indústria, né? Eu tenho lá o custo de mão de obra, eu tenho lá outros custos, custos fixos, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui o total desse custo de produção para que eu consiga chegar no custo do produto, tá? Como eu falei, se eu for uma varejista, atacadista e tudo mais, eu não vou ter esses custos de produção aqui, então provavelmente vai estar zerado. Mas aqui eu estou considerando que eu seja uma indústria e eu tenha esses custos de produção, tá? E aqui ele calcula para mim o custo total do produto, que basicamente é o preço da compra, né? O valor da compra do insumo ou da mercadoria, menos os impostos, né? Eu vou retirar aí, vou aproveitar de crédito, beleza? Mais o custo de produção e eu chego aqui no custo total do produto. Beleza? Tudo isso calculado, esse custo de produto é calculado de forma automática de acordo com as informações que eu coloco aqui no gasto. Beleza? E aqui eu vou ter outros custos de venda, que vai ser frete, seguro e embalagem, né? Que eu vou poder também inserir aqui manualmente. Mais uma vez, embalagem, só se eu for uma indústria, né? No caso, vou gastar com embalagem. Caso contrário, vai ter aí o frete ou não, tá? Se for um frete que seja custo do meu... que seja custo do meu fornecedor, eu não vou inserir aqui porque não vai ser um custo meu, tá? Mas aqui vocês têm a opção de inserir também. E aqui ele vai calcular de forma automática o total dos custos, né? Que eu vou inserir aqui, e o custo total do produto, tá? Que vai ser extremamente importante para calcular o meu preço de venda, beleza? Show de bola, pessoal? Aqui da mesma forma, eu coloco as informações referente à venda, tá? do produto. Qual vai ser a alíquota do CMS, do PIS e COFINS, que aqui, ó, considerando o lucro real, vai ser, via de regra, né, 1,657,60, no lucro presumido 0,653%, e no caso do Simples Nacional não tem nada aqui, tá? E esses valorzinhos aqui em amarelo, como eu falei para vocês, é aquele cálculo que vem lá da parte das outras abas aqui, ó, Simples Nacional, presumido e lucro real. Que são os cálculos referentes a imposto de renda e contribuição social, aqui, ó, para o lucro real, aqui para o lucro presumido. Simples Nacional não vai ter. E aqui, ó, a alíquota do Simples Nacional, que vai de acordo com o que eu informei lá na minha tabelinha do Simples Nacional, tá? Os outros impostos aqui são editáveis, como eu falei para vocês. Se a minha alíquota de CMS, no caso, for 25% ou 39%, enfim, eu altero aqui, eu posso alterar sem problema nenhum, tá? Aqui eu vou permanecer. Tá? E aqui, ó, ele vai calcular tudo para mim. Ó. Quando eu coloco as alíquotas, ele calcula tudo aqui para mim, ó, no lucro real, no lucro presumido e no Simples Nacional, onde ele chega na margem de lucro. Tá? Chega aqui, ó, na nossa margem de lucro. Outro valor que é inserido manualmente, né, que é quanto que eu quero de margem de lucro, quanto que eu quero ganhar em cima da venda do produto, né, quanto eu estimo para fazer isso. O cálculo que ele faz aqui, pessoal, é de acordo com, considerando o markup, né? Tem markup, margem de contribuição. Está considerando aqui o markup, que é um dos mais utilizados aí para o cálculo de formação de preço de venda. Então aqui eu coloco, ó, a minha margem de lucro. Eu quero ganhar 20% em cima da venda desses produtos. Então aqui, ó, 20%, 20% e 20%. Aqui vocês inserem também manualmente, tá? E aqui ele vai calcular automaticamente quanto que vai ser esses valores aqui pra gente. Beleza? Chegando aqui ao total de impostos e margem, tá? Ele calcula tanto em percentual, aqui, ó, calculado de forma automática. Todos os cálculos estão disponíveis para vocês visualizarem, tá, galera? Então, estão, todo cálculo que é feito aqui, as fórmulas estão totalmente disponíveis para vocês alterarem. Então, cuidado para não editar também, tá? E não causar problema na planilha de vocês, tá? E aqui ele vai calcular o total dos impostos mais a margem, tá? Então, aqui tem, ó, para o lucro real, para o lucro presumido e para o Simples Nacional. Aqui a alíquota de IPI. Eu informo a alíquota de IPI caso eu seja uma indústria, né? Quanto de IPI que eu vou pagar na minha venda. Então tá aqui, ó,
lucro real presumido, Simples Nacional, obviamente, o IPI está dentro da minha alíquota do Simples Nacional, tá? E ele chega no final aqui e calcula para mim o preço de venda, tá? Então aqui ele vai calcular o preço de venda em cada regime de tributação. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, ó, aqui no lucro real eu vou ter um preço de venda maior, tá? E eu vou ter aqui no Simples Nacional um preço de venda menor, tá? Isso não quer dizer necessariamente que o Simples Nacional seja uma vantagem. Eu tenho que ver aqui, por exemplo, ó, quanto que eu vou ganhar de margem, ó. Aqui, ó, de margem de lucro, eu vou ganhar mais no lucro real, ó, 1.805, no lucro presumido um pouco menor, e no Simples Nacional é a minha menor margem, ou seja, o meu menor lucro, né, digamos assim, tá no Simples Nacional. Então, não necessariamente eu vou ter um preço de venda mais competitivo no Simples Nacional, porém, eu vou ter uma margem de lucro menor. Então, é preciso analisar essa vantagem aí, tá? Beleza. E aqui, pessoal, do lado, ó, além de construir aqui o nosso preço de venda, aqui também eu tenho uma DRE gerencial, ó, onde ele faz todo esse desmembramento para a gente, né? Então, ó, chegando aqui, ó, na margem de lucro, ó, tanto no lucro real, presumido e Simples Nacional, para ficar mais claro, né? Quanto que eu vou ter de lucro referente a isso. E aqui eu tenho os indicadores, que é bem legal, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o indicador da margem bruta, ó, que são as vendas menos o custo de mercadoria vendida. Então tem aqui, ó, a minha margem bruta consideravelmente no lucro real é maior, né? Então é um ponto a se considerar. Aqui eu tenho a nossa margem de contribuição, ó, que também no lucro real, ó, aqui acaba que no lucro real está a mesma coisa, ó, do lucro presumido, ó, referente à margem de contribuição. Que são as minhas vendas, menos os custos de mercadoria vendida, menos os meus custos variáveis, e aí tem o total de variáveis, e aí eu diminuo a minha venda, menos essas informações aqui de custo variável e custos variáveis e o custo de mercadoria vendida chegando na minha margem de contribuição, onde eu consigo ver aqui, ó, que no Simples Nacional é a minha menor margem de contribuição. Então aqui, pessoal, vocês conseguem ter uma dimensão real, uma comparação entre os três regimes para vocês verificarem qual seria o regime de tributação mais vantajoso na sua venda, na sua formação de preço de venda. Beleza? Então, como eu falei para vocês, essa planilha vai estar disponível para vocês baixarem e utilizar de forma gratuita. Então, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.